Hoje, vamos fazer um exercício de perspectiva. A gente vai olhar para o autismo não pela lente clínica, que já conhecemos, mas por uma lente espiritual. É um convite para a gente deixar de lado só por alguns instantes o que a gente acha que sabe e embarcar numa outra forma de ver as coisas. Normalmente, quando se fala sobre o tema, a gente ouve palavras como rótulo, déficit, limitação. São palavras que tentam descrever uma condição. Mas e se a gente trocasse essas palavras? E se no lugar delas a gente usasse prisma, frequência, missão? A mudança aqui não é só de vocabulário, sabe? É uma mudança na própria percepção da realidade. Ok, vamos mergulhar nisso. E a pergunta central é essa. E eu sei que pode soar um pouco estranho no começo, mas e se essa aparente dificuldade de interagir com o mundo comum for, na verdade, o resultado de uma sintonia muito, mas muito mais intensa com outras camadas da realidade? Qualquer rótulo, por mais preciso que pareça, é só a superfície. Ele dá um nome para alguma coisa, mas raramente revela a profundidade dela. E o nosso objetivo aqui é justamente ir além dessa camada superficial. Aqui está o ponto de partida. A questão não é estar fora de sintonia com o mundo, mas sim estar perfeitamente sintonizado com o ritmo interno, uma música que só a própria alma consegue escutar. E isso nos leva ao nosso primeiro conceito-chave, a ideia de enxergar o autismo não como uma desordem, mas sim como uma frequência específica da consciência, uma configuração única. O ponto fundamental aqui é este: não existe nada de errado ou quebrado. Pensa comigo. Imagina que a consciência é como um holofote. A maioria de nós aponta esse holofote para o mundo externo, né? Para as interações sociais, para as regras do dia a dia. Já a alma autista, dentro dessa visão, aponta esse holofote para dentro, num foco muito mais estreito e profundo, mantendo as janelas internas, digamos assim, bem abertas. E o que acontece quando essas janelas internas ficam abertas? Bom, isso nos leva direto para o conceito do véu mais fino. Esse véu seria aquela barreira sutil que separa a nossa realidade física concreta do mundo energético, do mundo vibracional. Com um véu mais fino, a percepção se expande, ela transborda. O que a gente costuma chamar de hipersensibilidade vira uma leitura super aguçada do campo energético de um lugar ou de uma pessoa. A intuição se torna um canal direto de informação sem precisar passar pelo filtro da lógica. E essa conexão com padrões de luz e sons é a capacidade de perceber a arquitetura sutil da realidade, os códigos por trás daquilo que a gente vê. Pensa nessa metáfora. A sensibilidade não é uma fraqueza, é uma antena de altíssima precisão. Uma antena que capta o que não foi dito, as emoções escondidas, a verdade por trás das aparências. É, no fim das contas, sentir o mundo na sua totalidade e não só na superfície. Certo. Se a percepção é tão diferente, tão amplificada, qual seria o propósito disso? É aí que a gente passa para a ideia de uma missão, de uma função espiritual. Vamos ver como isso se desenrola. Essa frase é muito poderosa. A função, então, não seria a adaptação, mas a disrupção. E não uma disrupção caótica, mas uma quebra de padrões que ficaram velhos, rígidos. A simples presença de alguém que opera numa frequência diferente já desafia o nosso normal e nos força a perguntar: será que o nosso jeito de ser é o único que existe ou que é válido? É aqui que entra o conceito de pontos fixos de luz. São seres que, com a sua própria vibração, ancoram novas frequências no planeta. Eles não precisam ativamente fazer nada. A existência deles, a energia, a forma de ser, tudo isso já atua como um diapasão, sabe? Sustentando uma nota que a humanidade ainda está aprendendo a ouvir e a sintonizar. Agora, vamos juntar todas essas peças com a metáfora central que guia toda essa nossa conversa. Vamos lembrar rapidinho o que é um prisma. Pensa num prisma de cristal. A luz branca entra de um lado e do outro, o que sai não é menos luz. É a mesma luz, só que revelada em todo o seu espectro de cores, de frequências. O prisma não diminui a luz, ele revela a sua complexidade. Então, tendo essa imagem do prisma bem clara na mente, o autismo visto por essa perspectiva Não se trata de uma consciência reduzida ou limitada. Pelo contrário, é uma consciência que desdobra a luz da experiência humana em cores e frequências que a maioria de nós simplesmente não está acostumada a enxergar, revelando novas possibilidades de ser. E aqui a gente vê a jornada completa, né? A gente sai de uma imagem meio pálida, limitada por uma palavra, por um rótulo, e chega numa visão vibrante, cheia de cores, multifacetada, que revela toda a beleza e a complexidade da alma. Então, o ponto crucial é esse.
A mudança de perspectiva é tudo. Um rótulo tenta conter, definir, fechar. Um prisma liberta, expande, revela. É uma escolha, no fundo, entre olhar para uma caixa fechada ou olhar para um arco-íris. E a gente termina com essa reflexão. Talvez, especialmente para quem ainda olha para tudo isso com um certo ceticismo, o objetivo não seja encontrar uma explicação que se encaixe perfeitamente na nossa lógica. Talvez a tarefa seja mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. A de honrar o mistério, a de olhar para uma forma diferente de ser e, em vez de tentar consertar ou traduzir, simplesmente reverenciar como uma outra expressão válida e sagrada da consciência.